Bem-vinda e bem-vindo ao canal do Palavrizar. Eu sou o professor Marcelo Dauri e nesse vídeo eu quero falar sobre alguns dogmas que envolvem a redação, ou falando de uma maneira um pouquinho mais simples, hoje eu quero discutir algumas afirmações que circulam principalmente aqui na internet sobre redação e que simplesmente não são verdadeiras. Ou ainda, se você preferir, no vídeo de hoje eu vou discutir 5 fake news sobre redação e explicar por que são mentirosas, obviamente. Então vem comigo para não continuar acreditando em qualquer afirmação sem fundamento que você encontra por aí. E a primeira, talvez a mais importante das fake news, é sobre o uso da primeira pessoa do plural. E eu vou começar já direto no ponto. Dá uma olhada nessa redação aqui, ela é nota 1000 no Enem de 2019. Eu tirei aqui da cartilha Redações a 1000 2.0, organizado pelo Lucas Felp. E aqui, mais uma vez, eu quero parabenizar o Lucas Felp, que eu não conheço pessoalmente, adoraria conhecer, mas que admiro bastante por promover esse trabalho, que é o mesmo aqui do nosso canal, de democratizar o conhecimento. Bom, nessa cartilha tem essa redação aqui, que eu não vou ler inteira, mas eu quero que você note essa passagem aqui, esse vivemos. E um pouco mais embaixo, que você note esse tomemos. É uma redação 1000 no Enem e usou a primeira pessoa do plural. Se você quiser, dá uma olhada nessa outra aqui, também nota máxima, mas na FUVEST de 2020, que a gente inclusive analisou em um outro vídeo, tá aqui o link no card, tá bom? Nessa aqui, gente, o uso da primeira pessoa do plural é mais claro ainda, só que na introdução a gente encontra esse nosso, esse nós, olha o nós, dependemos, destruímos e mais 2 vezes a palavra nosso. E essa redação tirou nota máxima na FUVEST. Eu acredito que essas 2 redações já são prova de que a primeira pessoa do plural em uma dissertação não é problema. Gente, eu só trouxe 2, mas aqui no nosso canal tem várias outras que fazem isso, usam a primeira pessoa do plural. Eu não quis ficar colocando aqui 15 exemplos, tá? Mas tem mais do que 15 exemplos para mostrar isso. Mas então, de onde vem esse mito, essa história de que não pode usar a primeira pessoa do plural? Eu, particularmente, acredito que vem de um entendimento talvez superficial, até mesmo equivocado, de uma das características da dissertação, que é a impessoalidade, ou um falar como se quem estivesse escrevendo não fosse uma pessoa, mas a própria verdade. Ou talvez ainda que o autor do texto deve manter um distanciamento daquilo que ele discute. E essa exigência da impessoalidade, de fato, aparece nas grades de correção. Dá uma olhada aqui nessa da VUNESP. Repara na nota 3 aqui. Gente, essa grade diz claramente que não se deve dar nota máxima a redações que usem a primeira pessoa do singular. Mas note, gente, a primeira do singular é o eu, não é a primeira do plural, que é o nós. Mas aí já viu. A partir disso, o pessoal sai por aí falando que não pode primeira do plural, que é errado. E outras pessoas, sem entender o porquê, saem repetindo a mesma informação, sem sequer se dar o trabalho de ver se é verdade. E, infelizmente, alguns professores ou professoras fazem isso. Dizem aos alunos que não se pode usar a primeira pessoa do plural. Bom, desculpa, se seu professor ou professora lhe disse isso, eu peço apenas que você mostre essas redações aqui e pergunte para ele ou para ela como que eles explicam isso, já que essas redações, gente, foram nota máxima, uma no Enem e outra na FUVEST, tá bom? Mas mesmo eu dizendo isso para você, mesmo provando que essas redações podem ser nota máxima e que, portanto, não tem problema disso, no Enem, gente, eu fico um pouco receoso de fazer na primeira do plural. Não sei se você sabe, mas lá no Enem, esse ano tinha perto de 5.000 corretores, teve ano que foi perto de 7.000 corretores. Embora haja treinamento, uma seleção, eu não duvido nada que alguns desses 5.000 corretores acreditem nisso, que achem de verdade que a primeira pessoa do plural, ela particulariza, o que a gente sabe que não é verdade. O problema, gente, é que um corretor desse pode pegar a sua redação e tirar 40 pontos, não porque você errou, mas porque ele ou ela acredita nessa fake news, ou entende que essa primeira pessoa do plural é uma particularização, é uma pessoalidade. Gente, na boa, tá? Até hoje tem médico que continua receitando cloroquina contra a Covid. Gente, fake news são realmente poderosas. Então, no Enem, para sua segurança, eu não usaria essa primeira do plural.
mesmo estando correto, tá? Mesmo a gente tendo provas que a banca já deu nota 1000 para quem usa a primeira pessoa do plural. Agora, se tiver na FUVEST ou na VUNESP, que são bancas menores e aí funciona melhor, essa primeira pessoa do plural vai sem medo, se joga nesse nós que não tem problema, tá bom? Ó, nós, nunca eu, combinado? Um segundo dogma em relação às redações é o uso das informações presentes nos textos de apoio, na chamada coletânea. Para começar, vamos entender de onde vem essa confusão, tá? Em praticamente todos os vestibulares, você vai receber a instrução explícita de que você não pode copiar os textos motivadores. O problema é que não copiar é bem diferente de usar. Por exemplo, dá uma olhada aqui nesse texto colocado na prova do Enem de 2019, tá? Era o texto 3. Você vê aqui claramente a informação de que 17% da população frequenta o cinema no Brasil. Tinha a fonte aqui embaixo depois. Se você escrever exatamente isso na sua redação, 17% da população frequenta o cinema, você de fato vai perder pontos. Ó, copiou, vai perder pontos. Mas agora eu queria que você olhasse esse trecho de uma redação nota 1000, tirada lá da mesma cartilha das redações a 1000. Veja como a informação apareceu, ó, eu vou grifando, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Notou que é o mesmo dado, a mesma informação? Mas primeiro, lê o parágrafo inteiro e você vai perceber que ela parece articulada ao que a pessoa está defendendo. E segundo, mais importante, está claro que não é uma cópia, mas é uma apropriação dessa informação, mesmo com algumas palavras iguais. Se você ainda não se convenceu, dá uma olhada nessa outra aqui, da mesma cartilha, também nota 1000. Olha aqui a frase, ó. A gravidade do quadro é evidenciada pelos dados do site Meio e Mensagem. 83% da população não frequentam tal ambiente. De novo, é a mesma informação, mas de novo, não é uma cópia. E se você não viu que é o mesmo dado, gente, a pessoa simplesmente fez uma continha e colocou o inverso, porque se 17% frequenta cinema, então 83% não frequentam, beleza? E fazer essa continha é um jeito clássico de não copiar sequer o número dado. Você pega o 17 e vira 83, molezinha? Na FUVEST, isso é mais importante ainda, porque lá ela vai exigir que você leve necessariamente em conta os textos dados, mas sem copiar. E aí eu sugiro que você veja esse vídeo aqui, clica no card, tá aqui o vídeo, porque lá eu analiso uma redação muito boa e eu chamo a atenção para esse uso da coletânea. Então, guarda direito. Usar as informações da coletânea, dos textos de apoio, não é um problema e em alguns vestibulares é inclusive obrigatório. O que você não pode é copiar os trechos, tá combinado? Uma outra lenda, uma outra fake news que corre solta aí é sobre as rasuras na redação. Vamos lá? De novo, escrever sem rasura deixa o seu texto mais bonito. Isso de fato ajuda a impressionar o corretor. Mas, gente, rasura não é critério para tirar nota, desde que o texto esteja legível. Eu trouxe mais uma porque eu tenho que provar tudo que eu tô falando para vocês, para não parecer que é um achismo, tá? Então, olha essa aqui, tirada do Enem, da mesma cartilha, tem muitas outras assim, tá? Eu acho que aqui você consegue ver rasuras, ó. Tem uma aqui na linha 4, outro na 5, mais uma aqui na linha 11, outra na 16, aqui na 19, na 26 e na 29. São várias rasuras pequenas, mas são muitas rasuras na mesma redação. Mesmo assim, eu queria muito que você reparasse como a redação é limpa, como ela é legível, combinado? Se você quiser, dá uma olhada nessa aqui, é nota máxima na FUVEST. Repara nesse trechão aqui, ó, da linha 14 até 16, tá bem rasurada. Tem vários outros momentos em que acontece isso também. Então, vamos lá? Vamos afirmar o que é, tá? Ter uma rasura na sua redação não tira nota, não te elimina, tá bom? Mas, e esse mas é bem importante, se você conseguir evitar as rasuras, claro que é melhor. A redação fica mais apresentável, mais fácil de ler.
E, obviamente, outra coisa, a rasura tem que ser sempre legível. Se ficar ilegível, meu amigo, aí não tem jeito, tá? Perdeu nota mesmo. Um quarto dogma, uma quarta confusão é sobre a proposta de intervenção ou solução do problema, como muita gente diz por aí. Eu vejo comentários aqui no canal com alguma frequência de pessoas que se espantam ao ver uma redação nota máxima na FUVEST ou na VUNESP sem proposta de intervenção. E o motivo dessa confusão eu acho que é bem facinho da gente explicar. No Enem, é sim, no Enem é sim obrigatório que tenha uma proposta de intervenção. E um dos critérios de correção, inclusive, é essa proposta. Mas na FUVEST e na VUNESP, e em vários outros vestibulares, isso não é necessário. Eu já disse isso em outros vídeos, mas eu quero deixar isso mais claro ainda. O Enem exige que sua redação tenha proposta de intervenção, mas FUVEST e todos os vestibulares feitos pela VUNESP não exigem essa proposta. E quem quer saber? Pior que isso, muitas vezes não faz o menor sentido ter uma proposta, principalmente quando o tema é uma pergunta. Então, guarde isso, Enem tem proposta de intervenção sim, claro. FUVEST e VUNESP não precisam, e na maioria das vezes, se você colocar uma proposta lá, vai ficar bem ruim, não vai ficar legal, vai te atrapalhar e não ajudar, combinado? E o último ponto, um quinto dogma que eu quero chamar a atenção é sobre expressar a sua opinião em uma dissertação. Bom, a questão aqui é que você vai sim expressar a sua opinião. O problema, gente, é como fazer isso. Por exemplo, se o tema for uma pergunta, como essa aqui da Unesp, o carro será o novo cigarro, você vai ter que dar a sua resposta. E no caso, gente, a sua resposta é a sua opinião sobre o tema. Mas, de fato, você vai perder pontos se você escrever algo como eu acredito que o carro será o novo cigarro, ou eu penso que o carro será o novo cigarro, eu defendo que o carro será o novo cigarro. Esse eu defendo, eu penso, é realmente muito ruim, tá bom? Mas agora olha uma introdução de uma redação nota máxima nesse tema da VUNESP. Olha o que a pessoa escreve aqui embaixo, mais cedo ou mais tarde o carro será o novo cigarro. Gente, isso é claramente a opinião da pessoa que escreveu o texto. Então, a sua dissertação, ela vai ter, sim, sua opinião, mas ela vai ser expressa como se fosse a verdade e não como se fosse o seu ponto de vista. Ou, em outras maneiras, o jeito de dizer é esse jeito impessoal, como se fosse um fato. O carro será o novo cigarro e não eu acredito, tá bom? É sua opinião com outras palavras. Fechou? E aí, esse vídeo aqui ajudou a tirar algumas dúvidas? Ainda tem alguma coisa que você ouve por aí sobre a redação e você desconfia de que não é verdade ou de que não é bem assim? Então escreve aí nos comentários, se for relevante a gente pode até fazer um outro vídeo sobre os dogmas da redação número 2, tá? E claro, como sempre, deixa aqui seu like, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque, gente, de verdade, tá? Isso ajuda demais a continuar com esse trabalho, deixando aqui gratuitamente todo esse conteúdo, tá bom? E tem também a nossa plataforma de correção, o link, como sempre, tá aqui embaixo. Quiser enviar uma redação pra gente corrigir, vai ser um grande prazer, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.